Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. A prof tá aqui também bem, né? E hoje vamos aí para mais um conteúdo das aulas. Então, gente, antes da gente iniciar, só queria dizer para vocês que a prova da aula passada, então, encerra hoje o prazo, né? Para quem ainda não fez, ainda dá tempo. Então, sempre vocês têm o prazo de 7 dias, gente. Agora vamos cumprir, né, o prazo, porque até agora eu recebia as atividades com data atrasada. Mas como a gente tem 7 dias, gente, para estar postando essas atividades, então agora a gente já teve tempo para se habituar, né? Então, por isso que eu estava recebendo esses trabalhos aí atrasados, pelo tempo de adaptação. Agora a gente já se adaptou, já estamos... já sabemos postar as atividades, né? Já sabemos como funciona, já sabemos trabalhar. Então, agora a gente vamos postar na data correta, né? Assim como a professora também tem a data correta de postagem das atividades, vocês também cumpram o prazo também de vocês, né? E, eventualmente, pode ocorrer algum problema que a gente pode conversar, né? É claro que é eventual, não é sempre, esporadicamente, né? Pode acontecer alguma coisa e daí a gente conversa e a gente pode ainda receber esse trabalho se tiver uma justificativa. Sem justificativa não será mais aceito agora, a partir das próximas atividades, né, gente? Então, a provinha aí, como hoje ainda tem entrega, né? Então, a data da nota vocês terão na próxima semana. Gente, então, espero que vocês estejam focados aí nos estudos, né? Que vocês estejam aí em casa. Eu sei que vocês têm aí os problemas de vocês, alguns de vocês trabalham, né? Então, vocês estão aí, às vezes, com os problemas pessoais de vocês, mas vão focar aí no estudo, que é bem importante, né? Então, vocês determinem um período durante o dia que vocês façam essas atividades aí. E a professora está aqui, né, como sempre, auxiliando vocês. Vocês sempre estão tirando as dúvidas, alguns alunos perguntam para a professora, né? E a professora está auxiliando aí na medida do possível. Então, vamos lá, gente, para a nossa aula de hoje. Eu vou colocar pouco conteúdo para a gente ter uma compreensão maior. E ainda dúvidas, vocês ainda podem entrar em contato aí pelo Google Sala de Aula ainda com a professora, beleza? Então, pessoal do primeiro ano, espero que vocês tenham assistido lá o filme Super Size Me, né? Era bem interessante aí, fala sobre os problemas aí de uma má alimentação, né? Como a gente tá falando aí de proteínas, lipídios, carboidratos, é bem interessante, né? Esse conteúdo lá do documentário, né? Um filme documentário. Então, assim, gente, a aula de hoje seria sobre proteínas. Lembram que eu pedi para vocês fazerem no caderno, né, um resuminho aí sobre proteínas. Não vai dar tempo da gente terminar toda a parte, né, até chegar em enzimas, a gente vai ver algumas coisas aí e vai tentar compreender. Coloquei também um link de uma aula sobre proteínas e é isso que a gente vai ver na aula passada, né, eu coloquei esse link. E hoje a gente vai entender aí, a professora mesmo vai explicar algumas coisas que a gente tem no nosso livro didático aí sobre proteínas, né? Então, gente, vamos colocar lá o que são, né? Essas proteínas, onde a gente vai encontrar essas proteínas, né? E o que elas são. Então, gente, as proteínas são formadas aí por moléculas, lembram que são moléculas, né? A gente já viu no começo das aulas de biologia, né?
Então, essas moléculas aí são chamadas de aminoácidos, que ficam ligadas por ligações conhecidas como polipeptídicas. Então, gente, existem 20 aminoácidos que se combinam de maneira diferente e formam todas as diversas proteínas conhecidas. Então, gente, tem esses aminoácidos aí e eles se ligam, então, por essas ligações aí peptídicas, formando aí as proteínas, que são importantes aí para a composição do nosso corpo, principalmente, né, gente? Então, existe cerca de 20 aminoácidos, eles são divididos aí em essenciais e alguns aminoácidos são essenciais, né, que a gente tem que adquirir na alimentação, e alguns aminoácidos o nosso corpo fabrica, né? Eles são aminoácidos. Nossa, fugiu da memória, mas a gente vai ver aqui já. A gente já vai analisar aqui. Vai ter escrito, né? Entre os aminoácidos essenciais e os aminoácidos que não são essenciais. Eu acho que é chamado assim mesmo, não essenciais, né? Então, gente, cerca de 20. Qual a função deles no nosso organismo? Qual a função dessas proteínas no nosso organismo? Então, a gente já viu, as proteínas são formadas pela junção desses aminoácidos, né? Mas qual que é a função dela? Então, gente, ela tem várias funções. Isso aqui tá no nosso livro, ó. Tem função estrutural, enzimática, contrátil, hormonal, defesa, transporte, entre outras. Tudo isso a gente encontra lá no nosso material didático, essas funções aí que desempenham as proteínas no nosso organismo, né? Então, gente, ela é formada aí por um grupamento carboxila. Então, tá aí, ó, a química e a biologia se juntando, né? A gente consegue encontrar química na biologia, a química da vida, né? Já que a gente estuda em biologia a vida, né? Então, tá aí, a química ligada à vida. Então, gente, esse grupo carboxila tá ligado a uma amina. Tá vendo lá, ó, NH2. Um hidrogênio e um radical que o caracteriza. Então, o que vai dar nome a esse aminoácido é um radical que vai estar ligado entre eles. Então, gente, existem 20 tipos de aminoácidos, né? Que eu falei para vocês. Os essenciais, né? Que são produzidos que não são produzidos pelo corpo humano, a gente precisa comer eles, precisa se alimentar, né? Eles estão nos alimentos. E tem os que não são essenciais, que o nosso corpo sintetiza, ele produz, né? Um exemplo ali de aminoácidos essenciais que estão nos alimentos, ali diz, ó, leucina e o triptofano, né? E os peptídeos de cadeia de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, tem vários peptídeos, né? Juntos formam filamentos chamados polipeptídeo. Então, vários peptídeos juntos, gente, vão formar aí um polipeptídeo. Esse é o nome, né? Então, o que são proteínas? São macromoléculas. O que é macromoléculas? Moléculas maiores, moléculas grandes, né? Formada pela união de aminoácidos. Podem ser formadas por um ou vários filamentos de peptídeos. São diferentes entre si de acordo com o tipo e número de sequência de aminoácidos, né? Então, gente, elas vão ser diferentes de acordo com o tipo e o número dessa sequência de aminoácidos. Então, elas vão ser variadas, não vai ser igual, né? As proteínas nunca são iguais. Essa sequência é a estrutura primária da proteína, é determinada pelo DNA. Gente, já vamos ver o que é estrutura primária, né? A gente vai ver. Vocês lembram aí que a gente viu, eu pedi para vocês escreverem no caderno, vocês devem ter escrito, né? A sequência aí da estrutura primária, secundária, né? E terciária. Vamos lá para o próximo slide.
Então, aqui, gente, só tá um exemplo aí da formação dos peptídeos, né? Tá aí a fórmula química, né? Da formação desses peptídeos ali, tá? O grupo carboxila, como que é formado, né? Esses aminoácidos, como eles se unem, né? Um no outro, formando aí uma cadeia, né? Ali embaixo, que vocês podem ver no finalzinho ali, tá formando ali uma proteína, vários aminoácidos ligados um no outro, né? Ali tem os radicais que estão em laranja, e aí que vai dar o nome aí dos aminoácidos, né? Então, um ligadinho no outro aí, formando uma proteína. Então, tem 4 aminoácidos diferentes ali, né? Formando uma proteína. Gente, o que mais a gente pode ver ali? A gente pode ver ali do lado a glicina, né? A alanina, né? Que são as fórmulas estruturais aí dos aminoácidos glicina e alanina. Tá ali a fórmula estrutural ali, a fórmula química, né? Desses dois aminoácidos. Vamos continuar aqui. Como a proteína se dobra no espaço? Gente, como que ela se dobra no espaço? Tá aí a estrutura secundária da proteína. Vamos lembrar aí o que vocês escreveram no caderno. Tem algumas imagens também já na sequência, gente. Então, vamos ver lá. A estrutura secundária é o enrolamento da cadeia polipeptídica em forma de hélice por causa das ligações de hidrogênio. Então, quando ela começa a se enrolar, né, ela tem uma forma, ela começa a se enrolar, ela se torna a estrutura secundária, né? A estrutura terciária, ela vai se juntando um pouquinho mais, né? Então, a cadeia de proteína em forma de hélice faz curvas tridimensionais. E a estrutura quaternária é associações de vários desses polipeptídeos enovelados. Gente, tem acho que um desenho mostrando isso no próximo slide para eu poder mostrar para vocês melhor, né? A forma da proteína tem relação com a sua função, né? Então, o formato dela, a forma dela, tem relação com a sua função. E a desnaturação das proteínas, gente, o que que é? Lembram lá, vocês escreveram o que é desnaturação? Pedi para vocês escreverem. Então, a desnaturação é quando ela perde essa forma estrutural dela, né? Quando ela se desdobra, quando ela se desfaz. Isso ocorre por causa do quê? Variação de acidez, calor, presença de substâncias químicas faz com que ela se desfaça, com que ela se desmanche. Já vou dar alguns exemplos aí. Ó, gente, aqui tá um exemplo aí, ó, de uma estrutura secundária ali dentro, né? E todos esses novelos ali é uma estrutura quaternária, né? Gente, eu queria mostrar para vocês, eu não tô com a imagem minha aqui, mas se vocês pensarem em um fio de uma mola. Pense em uma mola, sabe? Uma molinha bem enroladinha. Se você puxar toda ela, que ela se desenrole, né? Que ela fique um fio. Ela é a estrutura primária. Se deixar ela se enrolar um pouquinho, seria a estrutura secundária, né? Um pouquinho mais estrutura terciária. Se você pegar vários desses fios enroladinho dessa molinha, aí seria a estrutura quaternária, mais ou menos dessa forma. Gente, então ela se dobra dessa forma, se enrolando, fazendo essa hélice ali, igual vocês estão vendo ali, ó. Estão vendo esse desenho ali de uma espécie de uma molinha? Então, tá mostrando aí a estrutura secundária de uma proteína, né? Gente, tem um ovo ali desenhado, né? Melhor forma da gente mostrar a desnaturação de uma proteína é falando do ovo. Gente, por quê? Porque o ovo é uma proteína, né? Então,
Quando você pega um ovo e você coloca ele para cozinhar, por exemplo, o que acontece com o ovo? Né? Se quebrar um ovo sem cozinhar, ele é como? É igual tá ali, ó, um ovo cru, né? Normal. Se você cozinhar, o que acontece? O calor do cozimento faz com que a proteína se desnature e tenha outro formato. Ela se desnaturando vai ficar o quê? Vai ficar o ovo cozido, e o ovo cozido é totalmente diferente do ovo cru. Ele modifica, né? Outra forma de desnaturação da proteína é quando a menina tem um cabelo enrolado e ela quer alisar. Aí ela usa aquele prancha de cabelo, né? Para alisar o cabelo. Quando ela passa a prancha no cabelo, a proteína do cabelo se desnatura e o cabelo se alisa. Isso se chama desnaturação. Então, a proteína que tem lá no cabelo vai se desmanchar, né? E vai alisar o cabelo. Gente, essas alterações, essas desnaturações podem ser reversíveis ou irreversíveis. No caso do ovo, ela é reversível ou é irreversível? Vamos pensar. Ela é irreversível, né? Porque uma vez o ovo cozido, não tem como descozinhar o ovo, né? Então, isso seria uma desnaturação irreversível. Só pra gente saber aí o que é desnaturação. Gente, então assim, para não ficar muita coisa, né? A professora aí já falou bastante, então, na próxima aula a gente fala sobre enzimas, beleza? A gente fala sobre enzima. A gente tem bastante coisa sobre enzimas, a gente já falou sobre a desnaturação, a gente tem que falar sobre energia de ativação, enzimas, né? E várias outras coisas. Então, a gente tem atividade em anexo aí para vocês fazerem, atividades simples, então façam. Não aceitarei mais atrasado, como já falei no início para vocês, né? E dúvidas vocês podem perguntar para a professora. Então, fiquem bem, boa semana para vocês e até mais.